Bom dia, bom dia, bom dia! Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje? Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e todos os dias nós estamos aqui ao vivo para falar um pouquinho sobre fechamento de mercado no dia anterior e trazer as principais notícias que podem impactar o mercado financeiro no dia de hoje. Sempre um olhar aí para ambiente político, cenário econômico e também ambiente corporativo. Você que gosta de começar o dia bem informado, quer ser um especialista de investimento ou gosta de investimentos, não esqueça, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilhe esse conteúdo e você também pode acessar um dos nossos grupos de WhatsApp para receber esse conteúdo também em PDF antes das 7 horas da manhã e assim pode acompanhar ou consultá-lo a qualquer momento do seu dia de forma gratuita. Segundamos, iniciamos mais uma semana, hoje dia 7 de fevereiro de 2022. Olhando aí para o fechamento da semana passada, tivemos mais uma semana com bastante volatilidade, olhando aí para os ativos de forma geral, mas ao fim tivemos mais uma semana com alta aí para o índice Bovespa, quarta semana consecutiva que o índice segue aí em alta, o que acaba obviamente trazendo um pouco de ânimo para investidores a nível nacional e também uma expectativa em relação aos próximos passos, mas óbvio a volatilidade também traz um pouco de preocupação e vamos falar um pouquinho sobre tudo isso no dia de hoje. Olhando ainda para o cenário da semana passada, os especialistas ainda enxergam aí como positivo toda a alta aí do índice Bovespa nas últimas semanas, ainda acreditando em muitos ativos baratos dentro do cenário brasileiro e muito recurso aí vindo de fora, né? Muito recurso internacional, o que acabou dando essa alavancada nas últimas semanas também para o índice Bovespa. Na sexta-feira tivemos aí uma forte elevação das commodities, o que também auxiliou aí o índice Bovespa com as ações de Petro e Vale subindo na sexta-feira e de acordo com o peso que elas têm no índice Bovespa, isso auxiliou bastante também em toda essa semana e também no resultado da sexta-feira. Olhando um pouquinho aí para a confiança de alguns investidores, a preocupação aí com o dólar voltando a subir nos últimos dias, principalmente após o fim do recesso aí em Brasília e com as atividades políticas retomando, infelizmente, uma maior oscilação e um maior risco político e fiscal aí diagnosticado pelos investidores internacionais, o que automaticamente faz com que haja essa maior volatilidade da moeda norte-americana. Olhando um pouquinho para o exterior, lá nos Estados Unidos, as bolsas tentando se recuperar aí após fortes quedas nessa semana, né, principalmente dos setores de tecnologia, após o grupo Meta, dono do Facebook, divulgar resultados aí bem abaixo do esperado e cair mais de 25% em um único dia na bolsa de tecnologia norte-americana. E olhando um pouquinho para a Europa também tentando aí digerir um pouco as incertezas em relação aos próximos passos do BOE, o Bank of England, e principalmente do Banco Central Europeu, com as falas aí de que existe a possibilidade de um aumento de taxa de juros ainda nesse ano, e também uma preocupação grande em relação à inflação. Na sexta-feira tivemos também nos Estados Unidos o indicador de geração oficial de empregos, o payroll, que veio bem acima do esperado e obviamente isso também pode impactar aí o cenário em relação aos próximos passos do FOMC, né, que é o Copom lá dos Estados Unidos, que pode aumentar as taxas de juros já na reunião do mês de março. Olhando um pouquinho para essa realidade, o payroll veio bem acima do esperado, mas tivemos também uma leve alta aí na taxa de desemprego em relação àquilo que nós tínhamos nos meses anteriores, e essa situação de maior emprego, de pleno emprego, como o presidente do Federal Reserve, o Jerome Powell, trouxe aí na última reunião, o pleno emprego automaticamente traz a maior necessidade e possibilidade de um aperto monetário para conter a alta de preços, a inflação lá nos Estados Unidos também. Vamos olhar um pouquinho para números de forma geral, o que facilita esse nosso bate-papo e essa visão. Ibovespa então fechando com alta de 0,49% a 112.245 pontos na sexta-feira, dia 4.
O dólar aí subindo 0,47% a R$ 5,32. E olhando para as bolsas norte-americanas, bolsa de tecnologia Nasdaq subindo 1,58% a 14.098 pontos. O índice S&P 500 com alta de 0,52% a 4.500 pontos. E Dow Jones aí lateralizando negativamente 0,06% a 35.089 pontos, números aí das bolsas norte-americanas na sexta-feira. Olhando um pouquinho para a Europa, o euro também teve uma alta de 0,75%. Na semana passada aí, vimos o euro perder os R$ 6, né? E ele volta mais ao fim da semana com um pouco mais de força, chegando aí na sexta-feira, dia 4, a R$ 6,10, fechamento da moeda, isso aí na sexta-feira. Para as bolsas, o DAX na Alemanha fechou em queda de 1,75% a 15.099 pontos, com os investidores aí, mercados digerindo um pouco aí as altas de juros e manutenção de política monetária, mais discursos do Banco Central Europeu. O CAC na França aí teve uma queda de 0,77% a 6.951 pontos. E no Reino Unido aí a queda de 0,17% a 7.516 pontos. Olhando para o mercado asiático, na sexta-feira tivemos o último dia de feriado lá do Festival da Primavera, do Ano Novo Chinês. E aí, a partir de hoje, então, temos as bolsas operando normalmente, mas durante toda a semana passada, bolsas fechadas na China. Já a bolsa Nikkei no Japão fechou em alta de 0,73% na sexta-feira, chegando aos 27.439 pontos. E ao final do nosso Morning Call, a gente já fala um pouquinho aí sobre a abertura e fechamento do mercado para o dia de hoje, dia 7, segunda-feira. Cenário de cripto, o Bitcoin e o Ethereum subiram forte na última semana, no finalzinho da semana, após grande oscilação, né, volatilidade bem grande no cenário de cripto nas últimas semanas, e o Bitcoin aí subindo então na sexta-feira, números de fechamento 11,34%, enquanto o Ethereum subia 10,85%, recuperando aí boa parte das perdas que houveram na última semana e mantendo aí o Bitcoin na média aí dos últimos 50 dias, isso aí trazendo um pouco mais de tranquilidade nesse setor, óbvio com algumas incertezas que a gente fala um pouco mais durante o nosso bate-papo aqui no nosso Morning Call, o que esperar do mercado hoje. Petróleo futuro também tivemos forte alta, como mencionado ali na abertura do nosso Morning Call. As commodities tiveram um grande peso no resultado do Ibovespa e olhando aí para essa realidade, petróleo futuro, o Brent chegou a $92,88 no fechamento de sexta, enquanto o WTI chegou a $91,97, pressionando obviamente aí o preço das commodities e valorizando diversas empresas. Obviamente isso deve chegar também ao bolso do consumidor final, mas a gente fala um pouquinho mais sobre isso durante o nosso bate-papo de hoje. O índice S&P 500 VIX, famoso índice do medo, ele teve uma queda de 4,64% na sexta-feira, fechando em 23,22 pontos. Lembrando, o índice VIX, ele mede a oscilação do mercado de renda variável, essa volatilidade. Quanto maior o índice VIX, maior o risco, maior a volatilidade, e sempre que ele ultrapassa os 20 pontos, ele fica mais difícil aí de prever os próximos passos. Durante toda a semana passada, o índice VIX ficando acima disso, semana anterior também chegando até acima dos 30 pontos e tentando normalizar nos últimos dias com bastante oscilação, como nós acompanhamos durante toda a semana. Metais futuro, olhando aí para fechamento ao fim de fevereiro, o ouro futuro tem aí a negociação na sexta-feira fechando a $1.807,40 a onça. Alumínio futuro também voltando a uma forte valorização, chegando aos $3.089 a tonelada. E o ferro refinado também, olhando aí a negociação para o fim de fevereiro de 2022, chegando novamente acima dos $140, $145,45. Expectativa aí de maior crescimento na produção de aço chinesa, acaba favorecendo aí o preço do minério de ferro, e isso também voltando aí a valorizar. Lembrando, em 2021 chegamos a ter o minério de ferro acima dos $200 a negociação.
chegou a perder 100 dólares também durante o ano passado e agora volta a ter uma cotação elevada, e isso favorece aí o Brasil como um grande exportador de commodities e também empresas como Vale e outras mineradoras, então vale a pena ficar acompanhando também esses indicadores. Continuando e olhando aqui para o fechamento do mercado na sexta-feira, as principais altas ficaram por conta de LWSA3, Local Web, que subiu 11,33% a R$ 9,71. Prio 3, PetroRio, aproveitando também o movimento de alta do petróleo, subindo 6,86%, chegando a R$ 24,30. Cielo 3, Cielo, né, que durante toda a semana passada ficou entre as principais altas e baixas, chegando aí a R$ 2,32 na sexta-feira, uma alta de 6,39%. BRKM5, Braskem também subindo 4,79% a R$ 53,84, e 3R Petroleum, né, 3 também chegando aí a 3,04% de alta, cotação a R$ 37,61 na sexta-feira. Essas foram as principais altas aí do índice, então dia 4. Já as principais baixas ficaram por conta de EZTC3, EZTEC, que caiu 6,41% a R$ 19,14. Ecorodovias, Ecor 3 caindo 6,12% a R$ 7,21. Via 3, né, a dona de Casas Bahia e Ponto Frio, também caindo aí 5,80%, chegando a R$ 4,22. BRFS3, Brasil Foods, caindo 5,79% a R$ 18,70, e Qual 3, Qualicorp, caindo 5,55% a R$ 17,19, fechamento então das principais baixas na sexta-feira. Já olhando um pouquinho para os indicadores do dia de hoje, vale a pena ficar de olho aí no Boletim Focus, que traz aí toda segunda-feira a expectativa dos especialistas e economistas das instituições financeiras num olhar aí para fechamento do ano de 2022 e os próximos anos, a expectativa de fechamento, tanto para PIB quanto taxa básica de juros, crescimento aí da inflação e moeda, entre outros indicadores, mas esses são os principais, olhando então para os próximos passos da economia e dando um norteador aí para os investidores de forma geral. Também hoje tem aqui no Brasil a divulgação da produção de veículos de janeiro de 2022, mostrando um pouquinho dessa retomada do setor que sofreu bastante aí durante o ano de 2021, tendo aí sido amenizada um pouco a situação, principalmente pelo crédito um pouco mais farto de forma geral que aconteceu em 2021, e obviamente vale a pena ficar de olho no que acontece no setor durante o ano de 2022, principalmente aí pelos gargalos de produção, a falta de chips e semicondutores que a gente já fala aqui há bastante tempo. Olhando um pouquinho para o que pode impactar o mercado aí no cenário internacional, temos a divulgação da produção industrial na Alemanha. Esse indicador ele já veio nas primeiras horas do dia, enquanto na semana passada os pedidos às fábricas na Alemanha surpreenderam positivamente, a produção industrial na Alemanha surpreendeu negativamente, caindo inesperadamente, e óbvio isso pode afetar de forma geral a economia não só da Alemanha, mas da zona do euro como um todo. Hoje nós temos também a divulgação do índice de confiança do investidor na zona do euro, discurso de membros do Banco Central Europeu, preferencialmente aqui o mais importante aí da presidente Christine Lagarde, que acontece no dia de hoje, onde ela pode trazer um pouco mais de informações referente à última decisão de política monetária do Banco Central Europeu na semana passada, onde foi reforçada a retirada de estímulos, que ela deve continuar, e mantida a política monetária nesse primeiro momento, mas obviamente aí com um viés de que caso a inflação não volte a patamares de normalidade, é aquilo que a presidente Christine Lagarde trouxe na semana passada, acreditando que a partir de março já deve haver uma redução considerável aí na inflação na zona do euro. Isso também pode
causar aí na frente um aumento da taxa de juros diferente do que era o esperado pelo Banco Central Europeu e, de forma geral, os investidores aguardam por esses pronunciamentos para entender e digerir um pouco melhor os próximos passos aí da política econômica e política monetária na Europa e no restante do globo. E por fim, temos hoje a divulgação de vendas no varejo lá no Reino Unido, que também pode impactar o mercado financeiro de forma geral. Olhando um pouquinho aí para o ambiente político, que pode também trazer desdobramentos aí para o dia de hoje e para o restante da semana. Temos aí as discussões em relação às PECs no Senado, né? Uma delas é a PEC dos combustíveis, que aí deve ser discutida e amplamente discutida durante essa semana, mas ainda tem uma forte oposição do ministro da Economia, Paulo Guedes, principalmente aí por conta da arrecadação. O ministro Paulo Guedes tenta ainda as últimas forças para anular a PEC dos combustíveis, apesar aí que no fim de semana o presidente Jair Bolsonaro aí no domingo também deu uma declaração falando aí que tem que se pensar na população e não nos estados, né? Falando aí sobre essa desoneração que pode obviamente impactar o mercado financeiro e a economia de forma geral. As desonerações, né, não somente em relação à PEC dos combustíveis, mas também ao Vale Gás, né, subsídio para o gás de cozinha e subsídios ali em relação a impostos para energia elétrica, podem aí acumular 75 bilhões de redução aí no ano na arrecadação do governo federal e óbvio esse valor ele pode impactar de forma bem negativa aí a confiança do investidor por conta do risco fiscal, o risco do Brasil arrecadar menos e não conseguir pagar as suas contas. Isso também exige aí um maior prêmio de risco, né? E isso pode mexer ainda mais com a política monetária, com a questão da taxa básica de juros para atrair investidores internacionais. Tudo isso pode ser impactado aí por essas decisões em relação à PEC dos combustíveis e outras desonerações que estão em discussão essa semana lá no Congresso e no Senado. O STF, o Supremo Tribunal Federal, também aí discute hoje, né, inicia a partir de hoje o julgamento aí sobre o prazo para validade das federações partidárias. Já falamos bastante sobre isso nas últimas semanas. Tem toda a discussão onde os partidos pediram mais tempo para concluir as federações para as eleições 2022 e o ciclo aí de 2022 até 2026, que as federações têm que ser mantidas. Hoje, então, é tomado esse processo aí, esse julgamento, que pode impactar também nessas federações e nas eleições de 2022, trazendo um impacto direto para o cenário econômico brasileiro. O Ministério Público do TCU, MP do TCU, Tribunal de Contas da União, pediu aí bloqueio de bens do ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro, com acusação de abuso de poder, naquele caso de conflito de interesses que tem sido analisado e discutido durante a atuação dele com a consultoria lá para a empresa norte-americana Álvares e Marçal. Na verdade, essa é uma das fatias, né, uma das atuações da empresa norte-americana, onde o ex-juiz prestava consultoria, e uma outra parte dessa empresa aí, ela também tem atuação em relação à recuperação judicial de empresas, e algumas delas aí, essas empresas que eram clientes do escritório da empresa como um todo, haviam sido aí denunciadas na Lava Jato. E isso pode trazer aí algum risco de conflito de interesse. Essas discussões já vêm aí há algumas semanas e agora podem se intensificar, mexendo obviamente aí com a questão da candidatura ou pré-candidatura do ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro aí à presidência pelo partido Podemos. E essa discussão pode impactar o mercado também durante essa semana, lembrando que o mercado busca uma terceira via que ainda não se manifestou especificamente com crescimento promissor, para fugir um pouco da polarização Lula-Bolsonaro que acontece aí nos últimos meses, nos últimos anos. Olhando um pouquinho também para esse cenário de eleições 2022 e o impacto de algumas falas no mercado, o Partido dos Trabalhadores reforçou aí o discurso sobre a reforma trabalhista, onde o foco do Partido dos Trabalhadores tem sido aí em conseguir revogar a reforma feita pelo ex-presidente Michel Temer, né, e também é um dos temas que pode acabar afetando aí o mercado financeiro e essa confiança
visto aí que a mexida, né, a mudança na reforma trabalhista feita pelo ex-presidente Michel Temer tem aí como foco também a questão fiscal, e o risco fiscal pode impactar a confiança dos investidores internacionais, isso tudo podendo obviamente impactar o mercado nessa semana. E de olho aí na aliança com o PSB, né, lembrando o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que se desfiliou do PSDB e deve se filiar ao PSB para ser candidato a vice-presidente junto com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições 2022. Haviam aí algumas discussões que impediam, né, e ainda impedem essa coligação de forma geral. E agora o PT então retirou de forma oficial a candidatura ao governo de Pernambuco, com o objetivo de facilitar essa aliança com o PSB e também o objetivo de que o ex-governador de São Paulo, Márcio França, também do PSB, deixe aí de sair candidato ao governo de São Paulo, também trazendo um pouco mais de facilidade nessa negociação e nesse apoio aos governos e na coligação entre PSB e PT, tudo isso podendo impactar o mercado durante essa semana, então vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos. Continuando olhando um pouquinho aqui para ambiente econômico, essa semana temos divulgação da ata do Copom, né, após o aumento da taxa básica de juros na semana passada, algumas coisas que acabam sendo importantes para a semana, mas uma informação importante: com esse aumento da taxa básica de juros, o Brasil ficou aí agora entre os 10 países com a maior taxa de juros do mundo. Isso obviamente acaba trazendo um impacto grande para a economia. Óbvio, esse aumento contínuo de taxa de juros que se iniciou lá no ano de 2021 vem obviamente aí para segurar um pouco aí da alta do ímpeto da inflação, que fechou em 10,06% em 2021, mesmo com os aumentos consecutivos na taxa básica de juros, mas isso acaba impactando também crescimento de PIB e outros aspectos que podem impactar o mercado e a economia de forma geral. Então vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos, pois ao mesmo tempo que o Copom, Comitê de Política Monetária, na semana passada, já fala em reduzir o ritmo de crescimento da taxa de juros, o ritmo de alta da taxa de juros na próxima reunião no mês de março. Alguns especialistas ainda temem qual será o teto dessa taxa, né, quando chegaremos aí ao topo. E, obviamente, isso impacta o mercado de forma geral, trazendo um pouco de desconfiança em alguns especialistas e alguns investidores. Olhando um pouquinho aí para a questão do cenário e da incerteza que nós temos, perda do poder de compra da população e automaticamente alguns gastos que são maiores no final de ano e acabam obviamente afetando no início do ano seguinte. O mês de janeiro aí teve o maior resgate líquido da caderneta de poupança, chegando a quase 20 bilhões de resgate líquido aí da caderneta somente no mês de janeiro. Isso obviamente acaba impactando bastante, principalmente pois a maioria desses recursos acabam sendo retirados aí para pagamento de contas e não novos investimentos. Essa saída líquida então acaba impactando também todo o mercado financeiro de forma geral e afetando obviamente também a economia, pois um menor poder de compra faz com que as pessoas aí, que também muitos possam ter perdido emprego e estejam torrando uma parte das economias para conseguir se manter durante esse início de ano, onde tem algumas contas elevadas, né, IPTU, IPVA, entre outros, então vale a pena também continuar olhando para esses desdobramentos. E apesar das altas recentes, principalmente na Bolsa Brasileira, onde muitos especialistas acreditam que exista grande oportunidade, pois alguns ativos estão muito baratos após as quedas que tivemos no ano passado, após o meio do ano, ainda algumas casas de análise recomendam uma estratégia mais defensiva durante o ano de 2022, devido a grandes oscilações que podem ocorrer no mercado de renda variável de forma geral, não só no Brasil, mas no mundo todo, mas aqui um pouco mais de risco, principalmente pelo cenário eleitoral, que deve trazer uma maior volatilidade ao fim do primeiro semestre e início do segundo. Então vale a pena ficar de olho também nesses desdobramentos. O Congresso aí tem discutido nas últimas semanas regras sobre criptomoedas. Esse já é um assunto antigo que nós falamos aqui e pode impactar o setor,
principalmente pois algumas regras aí podem inibir o crescimento desse setor, mas ao mesmo tempo a Polícia Federal corroborando um pouco com essa necessidade de regras para o setor de criptomoedas, após aí um esquema de lavagem de dinheiro de traficantes de droga, um garimpo ilegal de criptomoedas, e óbvio isso pode trazer um pouco mais de impacto, né, e mais incerteza para esse setor que tem tido cada vez maior oscilação. Nas últimas semanas falamos aí de uma correlação cada vez mais semelhante entre as criptomoedas ou as principais criptomoedas e o mercado de renda variável, e óbvio com essa expectativa de regulação e também essas denúncias aí de utilização para lavagem de dinheiro das criptomoedas, também pode haver maior oscilação nesse mercado, então vale a pena ficar de olho nos desdobramentos em relação às principais delas, né, Bitcoin e Ethereum, e toda a regulação que tem sido aí discutida por Congresso e Banco Central, não só no Brasil, mas também lá nos Estados Unidos e em outros países. E finalizando um pouquinho aqui a área de economia, envolvendo um pouco de política também, uma tentativa aí de amenizar a crise política e evitar o conflito entre Rússia e Ucrânia, o presidente da França, o Emmanuel Macron, se reunirá aí com Vladimir Putin no dia de hoje, entre hoje e amanhã, para discutir um pouco da questão de fornecimento de gás para a União Europeia, que é uma discussão aí grande, né? Lembrando, lá no ano passado, a Rússia garantiu aí em alguns momentos que forneceria a quantidade de gás aí que fosse necessária para a União Europeia devido aí ao aumento do preço de gás e também a vinda do inverno no hemisfério norte, e acaba afetando bastante aí a questão do preço dos combustíveis de forma geral também. Mas com todo esse conflito aí, ou essa expectativa de conflito onde a Rússia pode invadir a Ucrânia, a União Europeia também começou a implementar sanções contra a Rússia, e como diz o ditado, chumbo trocado não dói. Existe também a possibilidade de um risco de desabastecimento de gás natural, e automaticamente aí a população ter que utilizar outras formas aí de combustível para continuar com a calefação lá na Europa e passar por esse inverno, que acaba sendo um inverno mais forte e automaticamente afeta não só a Europa, mas outras economias de forma geral. E óbvio, o conflito, o risco do conflito também acaba preocupando também o preço do petróleo, visto que a Rússia também é um grande exportador de petróleo. Isso, obviamente, vem impactando no preço da commodity, como nós vimos nas últimas semanas, um risco maior aí em relação à oferta e demanda. Por isso é importante esse momento aí de conversa entre o Macron e o Putin. Aguardamos as cenas dos próximos capítulos. Olhando agora um pouquinho aí para o ambiente corporativo e aquilo que pode mexer com o mercado nos próximos dias, já falávamos durante a semana passada, mas reforçando aqui, o CEO da Arezzo trouxe aí que a ideia agora da companhia com caixa reforçado após o follow-on que houve nas últimas semanas, uma parte desse valor, metade do valor aí, a companhia levantou no follow-on de ações. A ideia é ampliação orgânica da empresa, e com a outra parte, a outra metade, os outros 50%, a companhia vem negociando aí 5 ativos, e aí vem toda aquela discussão de possíveis fusões ou aquisições que o mercado já falava na semana passada. Obviamente o CEO e a companhia não revelam quais são esses 5 ativos que estão em negociação, mas óbvio, esses desdobramentos podem mexer com o mercado, visto que muitas empresas, muitas varejistas aí sofreram bastante na pandemia e agora estariam dispostos aí alguns desses donos, algumas dessas empresas, a uma fusão ou até mesmo venda de diversos desses ativos aí para Arezzo. Então vale a pena acompanhar as cenas dos próximos capítulos. Também olhando aí, no ano passado foi confirmado aí o marco nacional do saneamento, né? E com isso deve haver maior investimento durante todo o ano de 2022 nesse setor, mas alguns especialistas já começam a se preocupar com o risco de desabastecimento ou gargalos na cadeia produtiva que envolve o setor, principalmente aí a produção de químicos para o setor e tubos de PVC. Óbvio, já vimos aí
durante todo o ano passado, né, um certo gargalo na produção de químicos e de outros produtos também, encarecendo os preços, mas agora esses gargalos também podem impedir os investimentos no setor aí de saneamento. Lembrando, isso não é recomendação de compra ou venda, mas trazendo aqui alguns assuntos que podem movimentar com diversos setores do ambiente corporativo e mercado financeiro como um todo. A alta no preço do barril de petróleo, né, ultrapassando os $90 na semana passada e com a expectativa de até o início do quarto trimestre de 2022 chegar a mais de $100, né, conforme falamos algumas semanas aqui, isso também traz uma preocupação em relação ao preço do aumento do combustível nas refinarias. O aumento nas refinarias reflete na bomba de combustível e reflete no bolso do brasileiro, então isso também pode afetar a questão econômica, mas também traz um pouco mais de ganhos aí para a Petrobras, né? Lembrando, ainda existe a questão da paridade internacional no preço do barril, e isso com certeza deve impactar aí nas próximas semanas no preço também do combustível nas refinarias. Vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos. Olhando para um outro setor que foi fortemente impactado durante toda a pandemia, o setor de turismo. É óbvio que esse é um setor aí, juntamente com o de companhias aéreas e o setor de serviços, teve um impacto grande por conta do coronavírus, mas um estudo aí um estudo, agora me fugiu qual o nome do instituto, mas de forma geral um estudo revela aí que o Brasil tem tido dificuldade aí em trazer novos turistas para o país, né? O estudo mostra que entre 2000 e 2019, ou seja, antes mesmo aí do período de pandemia por Covid-19, o crescimento de turistas vindo para o Brasil foi cerca de 10% do que o que aconteceu no mundo, né? Enquanto o mundo aí teve quase 120% de crescimento no número de turistas, no fluxo de turistas internacionais entre 2000 e 2019, no Brasil aí nós tivemos um pouco mais de 17%, cerca de 20% aí de crescimento durante esse mesmo período. Isso obviamente impacta ainda mais o setor, que só teve pioras desde o início da pandemia ali da Covid-19 no início de 2020. Isso obviamente mexendo bastante com o setor. Óbvio, cria-se oportunidades para investimentos, mas também uma ressalva importante que vale a pena ficar de olho, pois mexe com o ambiente corporativo também. E olhando aí para essa realidade de ambiente corporativo, iniciou na semana passada, dia 1º de fevereiro, a divulgação de resultados de balanços das empresas listadas na Bolsa Brasileira, referente ao quarto trimestre de 2021. Na semana passada tivemos só no dia 1º e dia 2 divulgação de resultados. Agora começamos a partir dessa semana uma divulgação mais massiva de resultados das companhias listadas na Bolsa Brasileira. E hoje, segunda-feira, dia 7, temos aí a divulgação de resultados e balanços da BB Seguridade e Porto Seguro, obviamente isso podendo impactar o mercado financeiro como um todo, então vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos também. Agora já são 6h24 da manhã, olhando um pouquinho também para abertura e fechamento de mercado. Voltamos com a bolsa chinesa operando aí no dia de hoje, após uma semana fechada, em meio ao PMI de serviços subindo lá na China, e também todas as preocupações que tivemos aí na semana passada com oscilação de empresas de tecnologia, altas e baixas do mercado. O mercado chinês começa a semana operando em alta após o feriado, bolsa chinesa fechando com alta de 0,96% às 5h30 da manhã, chegando aos 13.456 pontos. Ainda olhando lá para a Ásia, a bolsa Nikkei no Japão, que na semana passada fechou em alta, tentando recuperar, e principalmente após a forte queda no setor de tecnologia, inicia essa semana fechando aí com queda às 3 horas da manhã, uma queda de 0,70% da bolsa Nikkei, que fechou a 27.248 pontos. Já os demais mercados no dia de hoje operando aí com bastante oscilação e sem uma definição específica desde as primeiras horas do dia. As bolsas europeias, a princípio, agora às 6h25 da manhã, operando em alta. O DAX na Alemanha sobe 0,20, o CAC na França
próximo de um 0 a 0, com alta de 0,8% nesse momento, e no Reino Unido uma alta de 0,25%, com uma expectativa, obviamente, aí de fechar em alta no dia de hoje. Lembrando, temos alguns indicadores importantes, como o discurso da presidente Christine Lagarde, lá do Banco Central Europeu, que podem mexer bastante com esse cenário, principalmente na Europa, enquanto os investidores e especialistas por lá tentam digerir aí as definições de política monetária da semana passada. E olhando para o pré-market dos Estados Unidos, após as bolsas tentarem se recuperar na sexta-feira, no dia de hoje as bolsas, né, no pré-market operam com leve queda, o índice Dow Jones operando aí com queda de 0,30, S&P 500 caindo 0,25 e Nasdaq caindo 0,20, isso às 6h26 da manhã. Obviamente o mercado é soberano, né? Podemos ter muitas mudanças no decorrer do dia e por isso que amanhã nós estamos aqui novamente para comentar tudo aquilo que aconteceu no dia de hoje. Índice Bovespa, por sua vez, após fechar pela quarta semana consecutiva em alta na semana passada, deve seguir as bolsas internacionais, a princípio as bolsas norte-americanas no dia de hoje, mas cenário interno pode trazer um descolamento ou potencializar os resultados, principalmente olhando aí para o ambiente político, e essa é uma semana com alguns indicadores importantes também que podem mexer bastante com o mercado, como indicador de inflação e também a ata do Comitê de Política Monetária do Copom, que trouxe aí uma nova alta na semana passada para a taxa básica de juros. Tudo isso pode mexer bastante com o mercado nessa semana, então vale a pena continuar acompanhando. Um bom dia, bom trabalho e uma ótima semana. Amanhã, a partir das 5h50 da manhã, nós estamos aqui novamente ao vivo, então deixa seu like, se inscreve no canal e até amanhã. Tchau, tchau.